Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo esse ano. Eu quero abrir meu coração para vocês e contar algo libertador que aconteceu comigo. Aguarda aí que depois da vinheta eu te conto. E hoje eu quero falar com vocês como eu venci o medo de dirigir. Esse medo de dirigir que afeta 8% da população mundial. E ele é mais comum do que a gente imagina. Então eu tinha minha CNH há mais de 10 anos, ela já tinha vencido, eu renovei a minha CNH, mas mesmo assim eu não conseguia dirigir. Eu tinha muito medo, eu travava e tinha muitos sintomas físicos quando eu pensava em dirigir, quando eu começava a dirigir. E o que eu quero compartilhar com vocês? E isso como eu venci e eu acredito que de alguma forma pode ajudar vocês. Bom, as pessoas que têm ansiedade, muitas vezes, elas praticam um comportamento de evitação. Elas preferem evitar algo e dessa forma, evitando, elas acreditam que aquilo melhora. Mas não, na verdade você mantém o ciclo, você mantém e persiste com a ansiedade evitando algo. Então o que acontece? A evitação permite com que a gente evite coisas simples, coisas do nosso dia a dia, porque a gente tem medo de que aquela situação nos deixe ansioso. E era exatamente isso que acontecia comigo quando eu falava em dirigir. Bom, esse comportamento que gera na gente, esse comportamento de segurança, bom, eu não vou dirigir, eu evito aquela situação, a curto prazo isso parece que tá tudo bem, mas eu só estou reforçando e persistindo naquele ciclo. Bom, então as pessoas que lidam com esse comportamento de evitação, elas acreditam que, de fato, esse comportamento de segurança, a princípio, a curto prazo, ele parece ser bom, porque eu evito uma situação. Então, naquela hora, eu não tenho que lidar com meus sentimentos, minhas emoções de ansiedade. Mas o alívio, todavia, ele é momentâneo, ele é passageiro. É somente naquele momento que eu estou evitando, alivia aquela minha ansiedade. Então, gente, com esse comportamento ele se mantinha na minha vida, esse ciclo persistia e ele só reforçava o meu medo de dirigir. Esse comportamento, na verdade, ele só se mantém. Nessa falsa sensação de segurança, ele traz esse reforço de que você não tem que lidar com a ansiedade naquele momento. Mas assim, não tendo que lidar com aquelas situações que te causam ou me causavam ansiedade, eu reforçava ainda mais o ciclo. E aí, nesse processo, a gente perde de viver muitas coisas na vida. A gente, por causa do medo, por medo de sentir ansiedade, a gente evita situações, evita passar por algumas coisas na vida, porque a gente tem medo da ansiedade que vai causar na gente. E isso é tão importante a gente falar, trazendo para a vida, porque de um modo geral, quando a gente começa a ver, a gente começa a perder coisas muito pequenas e depois a gente começa a perder coisas grandes de estar fazendo. E a gente não se expondo a essas situações, a gente reforça esse medo aumenta na gente e o que acontece? A gente perde a chance de testar aquela situação, de testar e ver que aquela situação às vezes nem é tão grande ou nem vai ser tão catastrófica quanto a gente pensa que ela é. Então é muito importante a gente falar isso, porque testar novas chances, testar novas habilidades, testar dirigir, testar desafiar os nossos medos, nós conseguimos perceber que muitas vezes aqueles medos nem são tão grandes assim quanto nós imaginávamos. E para quem me acompanha aqui mais tempo sabe que no ano passado eu me tornei mãe e já estou aguardando agora a chegada do nosso segundo filho. E eu comecei a me perguntar, sabe, o meu marido sempre me levava para o trabalho, me levava para fazer uma coisa, para fazer outra, e eu fiquei pensando, bom, eu tenho uma filha agora, minha filha vai crescer, vai precisar ir para a escola, talvez uma natação, um balé, e eu vou ter que precisar do meu marido toda vez para ele me levar para o trabalho, para ele cuidar da minha filha, para ele levar para os lugares. E eu comecei a pensar, o que
pior poderia acontecer comigo? O que de pior poderia acontecer comigo dirigindo? E nessa situação eu comecei a pensar e comecei a refletir que quando eu deixava de me expor a uma situação, eu não estava desenvolvendo a minha habilidade ali, a minha habilidade até para lidar com aquela situação, lidar melhor com o volante, as habilidades que a gente vai adquirindo com o tempo. Mas não, eu estava somente reforçando o medo, reforçando a ansiedade e ainda paralisada, sem avançar, com muito medo do que iria acontecer. E essa evitação a longo prazo, ela só levava ao afastamento da situação. Eu me afastava, às vezes, de ir para lugares, de encontrar com pessoas. E isso, se a gente pensar de um modo geral, para quem tem uma ansiedade muito grave, a vida vai acontecendo, a vida vai se estreitando ao ponto de que as pessoas começam, às vezes, nem sair de casa, porque elas têm medo de muitas coisas que podem acontecer. Então, a gente se priva de viver muitas coisas na vida por causa do medo. E o medo, ele estava me paralisando. Assim, eu lembro assim, de dirigir no interior, né? Que eu só tinha que desviar do cavalo, do boi, essas coisas assim. Mas na cidade, que eu moro numa cidade grande, então eu me privava de viver muitas coisas. Então, isso foi trazendo a consciência, eu comecei a me perguntar, o que pior poderia acontecer? Se acontecesse o pior, o que pior poderia acontecer? Eu ia ter um acidente, eu ia bater o carro, eu ia morrer, na pior das hipóteses. Sim, mas e se isso acontecesse? É comprovado cientificamente que 85% das coisas que a gente pensa, elas não acontecem. É assim que o medo cresce, o sofrimento cresce, o medo vai tomando conta, vai ocupando espaço na nossa vida, vai guiando a nossa vida, controlando a nossa vida e a vida vai se estreitando. Deixamos de viver muitas coisas por causa do medo que nos paralisa. E isso é tão importante a gente falar aqui, porque de fato, muitas pessoas vivem com esses comportamentos de evitação. Elas evitam algo, elas se esquivam de algo diretamente porque elas têm medo do que pode acontecer com elas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa encarar. O medo todo mundo tem. Hora ou outra uma pessoa tem um medo. Se a gente parar para pensar, todo mundo que dirige hoje, algum dia na vida, quando começou a dirigir, ela teve medo, mas ela precisou encarar. Ela teve ali, ela precisava, ela dependia daquilo, então ela desafiou o medo dela. Então a gente precisa encarar o medo e não se esquivar. Porque quando a gente esquiva, a gente só reforça esse ciclo na nossa mente, a gente reforça esse comportamento no nosso cérebro. E é interessante que é um paradoxo. Quanto mais a gente evita uma situação, maior o medo se torna na nossa vida. E tentando descobrir de onde vinha isso, racionalizando um pouco mais, de onde que vinha esse medo, eu tentei buscar isso. Me questionando, me perguntando de onde vinham esses medos, que experiências que eu tinha passado. De fato, muitas pessoas já sofreram alguns traumas, alguns acidentes de trânsito grave, e isso gera um estresse pós-traumático muito grande naquelas pessoas, é fato. E isso abala a vida delas, muito. E eu tentei me lembrar de algo assim que trouxesse a memória, e eu lembro assim, muito rápido de Na infância, minha mãe quando minha mãe estava aprendendo a dirigir, eu era pequena, devia ter 4 ou 5 anos, ela estava saindo de uma garagem e ela arranhou um pouquinho a lateral do carro. Uma outra vez, meu pai estava dirigindo na capital, e aí ele encostou em um carro assim, mas assim, nada demais, nenhum ferido, nada. E eu fiquei me perguntando de onde era esse medo. Que medo era esse que eu carregava, que eu não sabia de onde ele vinha. E eu só estava me privando de viver experiências, de me permitir
me desafiar e de viver algo libertador. E o que eu quero trazer para vocês é que eu posso deixar esses pensamentos que vêm na minha mente passarem. Eu não preciso carregar esses pensamentos, esses medos que vêm na minha mente como reais. Nem tudo que eu penso é real, nem tudo que eu penso vai acontecer. E isso é tão importante a gente falar, porque os pensamentos não determinam o que eu faço. Os pensamentos, eles não precisam dominar a minha vida e muitas vezes a gente acredita mesmo que a gente deve evitar algumas coisas. Porque quando eu estou dirigindo, eu tenho isso me causa um desconforto emocional. Isso não me deixa bem. Então se isso não me causa bem, eu vou evitar essa situação. Por quê? Gente, a gente precisa entender que todo mundo nesse universo, passa pelas mesmas coisas. Todo mundo tem momentos de ansiedade, de preocupação, medo. Todo mundo que começou a dirigir um dia teve medo também. Muita gente passa noites sem dormir. Hora ou outra a gente tem preocupações que tiram o nosso sono. E a gente precisa entender que a vida, ela vai acontecendo. E quando a gente se priva de algumas situações por causa do medo, a gente se priva de viver experiências novas, desafios, momentos incríveis em família, né? Isso é muito libertador. Por isso que eu queria compartilhar para vocês e contar para vocês como que eu venci ele ainda. Porque, falando a verdade, a gente só vai deixar de ter medo quando a gente morrer. Hora ou outra a gente vai sentir medo, isso faz parte da gente, mas a gente não pode deixar o medo nos controlar, o medo dominar a nossa vida, e isso é muito importante a gente falar aqui. Então, tentar fugir, não passar por algo, só aumenta o nosso sofrimento. E como eu venci esse ano o meu medo de dirigir? Bom, eu utilizei uma técnica comportamental para a ansiedade, para controlar essa ansiedade, esse meu medo. Bom, a técnica se chama exposição, alguns chamam de dessensibilização. E como é essa técnica de exposição? Bom, a exposição, ela acontece quando a gente se aproxima de forma gradual e segura daquilo que a gente teme, daquilo que a gente tem medo. E aí a gente começa a viver essas experiências e perceber que nada de tão grave acontece quando a gente está naquela situação. Então o medo, ele começa a perder a força dele, e isso acontece porque o nosso cérebro, ele começa a entender de forma prática, na vivência ali, que aquela situação que a gente tanto temia não é tão perigosa assim. Ela não é tão ruim assim. Então, isso significa que a gente ativa o nosso medo. A gente encara, de fato, o nosso medo ali. Quando a gente enfrenta o nosso medo com segurança, é claro, e a gente consegue superar o nosso medo. Essa técnica funciona como uma dessensibilização. Na verdade, eu vou me expondo àquela situação várias vezes, repetidas vezes, de forma gradual e segura, e ela vai dessensibilizando. Então, deixa eu te dar um exemplo, como é que eu fiz, como aconteceu comigo, né? Uma técnica que pode começar com vocês. Primeiro eu começava a sentar no carro, eu me posicionava, né, no banco do motorista, ajeitava tudo certinho, ficava um tempo ali, respirava, fazia minha respiração diafragmática, orava, que eu gosto muito de falar com Deus, de trazer a fé para junto de mim. E eu falava com Deus, falava, Deus, me ajuda e vamos lá. E nesse processo eu começava dando uma volta no quarteirão e foi assim. Tinha dias que eu passeava só duas voltas no quarteirão. Aos poucos eu fui caminhando, dirigindo da minha casa
até o mercado, que eram as 4 quadras. Depois eu ia buscar a ração da minha cachorra, e aí já eram umas 6 quadras. Então, assim, foi assim, tendo contato mesmo com a direção, dessensibilizando que o medo ele foi perdendo força e eu fui encarando esse medo de dirigir. Então, quando eu me coloco repetidas vezes diante de uma situação que me causa medo, eu começo a perceber que aquela situação, de uma forma mais realista, ela nem precisa me causar tanto medo assim. Ela nem é tão catastrófica assim. E isso é muito importante a gente falar, porque muitas vezes o medo está associado a um trauma que você viveu, ou alguém da sua família viveu, e aí o seu cérebro, ele muitas vezes, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, às vezes é algo que você está imaginando, e se acontecesse, e se acontecer, e se acontecer, e é algo que não é real. Então, quanto mais a gente se expõe à situação que a gente tem medo, de forma gradual e segura, calma lá, a gente vai percebendo que o medo, ele vai perdendo a força dele. Então, gente, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e espero que vocês tenham entendido que, de fato, o medo ele é natural, ele é intrínseco de todo ser humano e ele é bom. Ele nos permite ter cautela em algumas situações, né? Tem um senso de perigo, mas o problema é quando o medo ele se torna tão grande, ameaçador e ele nos paralisa de viver experiências incríveis, de desafios e de viver algo novo. Então, isso é muito importante a gente trazer e falar sobre isso, e eu gosto de falar isso muitas vezes para os meus amigos, para os pacientes, alguém que tenha medo de alguma coisa. Isso é tão bom e é libertador. Então, assim, se você precisa, se você está passando por uma situação de medo que está te paralisando, eu te convido mesmo, de fato, procurar a ajuda dos profissionais de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, para você tratar e perceber, aos poucos, que os seus medos você pode superar, que você consegue vencer eles, assim como eu venci. E acredite, tenha fé em Deus, você vai vencer e você vai superar eles e você vai se permitir viver experiências novas, incríveis. Então hoje eu acho tão bacana, porque eu consigo dirigir, levar minha filha na natação, fazer algumas coisas assim, sabe? Vou ali, vou na padaria, vou no mercado, resolvo as coisas e consigo dirigir pela cidade. Bom, espero ter ajudado vocês. É isso e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.